Olá, muito boa noite. Deixa eu ajustar aqui, arrumar o cabelo para esperar a minha convidada especial. Se você tiver por aí, quem tiver aí pode me dando um oizinho. Deixa eu pentear o cabelo aqui, dar uma ajeitadinha, né, gente? Ótimo, já conectado. Testando aqui, internet funcionando. Muito bom! Miriam! Ah, que lindona! Quanto tempo! Seja bem-vinda ao canal, ao nosso Instagram. Muito bacana! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as barras de Axis. Ah, que linda, saudade imensa de ti! A minha convidada já chegou, eu vou autorizar a entrada dela aqui. Aguardando a minha convidada especial, que eu vou mostrar a vocês qual é o motivo. Oiê! Olá! Você tá bem, Patrícia? Eu estou muito bem, e você? Também. Nossa, seja bem-vinda aqui. Eu fico muito feliz por ter aceitado aí o convite para a gente compartilhar essas nossas, né, experiências. Todas as mudanças, transformações de vida a partir do Access. Muito obrigada pelo convite. Nossa, E, e eu fico super feliz de ver o teu desenvolvimento. Te acompanho nas redes e falo, puxa, que incrível, né? Aquela garotinha que estava lá participando do curso com os olhinhos brilhando. Que carreira linda que você está fazendo, Paty. Quanta transformação na sua vida e na vida das pessoas que você está trazendo. sim, é bem grandioso. Eu acolho imensamente aí o comentário, né? A percepção da energia que chega até as pessoas, né? Inclusive você que teve uma participação muito especial nessa transformação. Eu vou dizer por quê. E sim, nesse período de muitas mudanças, muita transformação, muitos convites, né? É o que que nós vamos abordar um pouquinho hoje. Quantos convites nós estamos recebendo nesse período, né, introspectivo, de Sim, estarmos um pouco mais dentro de casa, fazendo atividades que nós muitas vezes sempre achamos não conseguir fazer, muitas vezes, né? sim. E falando um pouquinho a respeito de conexão, tem várias pessoas chegando aí, entrando, dando um oizinho. Muito Eu bem-vindos gostaria a que, todos. bom, eu gostaria que você se apresentasse, Márcia, que muitos aí não te conhecem, a sua formação, o que você pode contribuir aí na vida das pessoas com relação às terapias e o seu profissional. Muito Fique à legal, vontade. muito legal. Bom, Patrícia, eu sou química industrial de formação, né? Tive aí uma carreira de mais de 20 anos dentro de indústria, dentro de laboratório, né? Eu brinco que hoje o meu laboratório é um pouco diferente, né? Mas eu continuo ainda atuando, experimentando as técnicas, inclusive em mim, né? E nas pessoas mais próximas, antes de levar para os meus clientes. Eu sou uma buscadora de mim mesma, e nessa busca eu fui me formando, né? Fui mudando um pouco a minha rotina, o meu trabalho, a minha forma de atuar, os meus objetivos foram alterando ao longo do caminho. Numa busca de autoconhecimento, numa busca de mim mesma. Então, num primeiro momento, eu trabalhava, né, na indústria, e buscava mais conhecimento. E sem perceber, eu fui me formando.
fui me formando, os meus colegas de formação diziam que eu levava jeito, que eu tinha que atuar como terapeuta. E eu falava, imagina, né? Eu sou química, né? O meu negócio é estar na fábrica, é estar no laboratório. Meu negócio é dia 15, dia 30, né? Porque assim, né? Sim. Salário fixo, né? Dia 15, dia 30, como assim? Não saber mais qual vai ser a minha renda, né? Ter assim, uma renda variável. É, buscar clientes, né? Eu falei, não, meu negócio é ficar lá quieta no meu canto. E eu fui completamente dragada. A gente vai contar, né, daqui a pouco o que aconteceu. Aí essa é a ideia. Como é que essa transformação se deu de uma forma muito natural, sem eu esperar, sem eu planejar, sem eu me organizar para isso, a minha vida tomou um rumo completamente diferente. E hoje eu E trabalho com várias terapias, né? assim, Eu tenho trabalho com constelação familiar sistêmica, né? Tanto em grupo, agora o grupo a gente não está fazendo, né? Tenho atendido no individual, online. Trabalho com PNL, com o coach, Theta Healing e com o Axis, né? Trabalho aí com as barras de Axis, Facelift, MTVSS, os processos corporais, mais de 50 processos corporais. Bem legal. muito bom. Até algo que você comentou, né? E a partir de então as mudanças foram acontecendo com muita facilidade, né? Normalmente, com facilidade. Essa palavra, ela é um pouco difícil de ser falada quando nós estamos um pouquinho no piloto automático, um pouquinho, né, na espera, nesse convívio até mesmo que você tinha. Esperar o dia 15, esperar o dia 30, né? Ok, que é um período que contribuiu com a formação, contribuiu com a Márcia, né? Para a Márcia estar aí, aceitar até mesmo a opinião das outras pessoas, né? Que você leva jeito, né, para ser terapeuta, né? E a resistência, né? A Resistência. resistência. Isso. Nessa semana eu escutei algo que fez total sentido para mim e talvez contribua para fechar esse comentário que você fez, que diz assim: lutar contra nunca abre possibilidades, nunca cria possibilidades. Então, isso foi muito forte e é o quanto a gente está na resistência, né? O quanto nós estamos bloqueando o nosso saber, né? Até vir de fora de outras pessoas que você leva jeito. Você tem o dom, as pessoas se aproximam de ti. E o quanto hoje mesmo, muitas pessoas, e eu me incluo também, não estamos resistindo aos convites que estão sendo feitos aí no nosso dia a dia a todo momento, que poderia, sim, criar muito mais possibilidade do que tão somente com o que a gente está acostumado dentro do piloto automático. Eu acho que é bem esse o convite, né, Márcia? Entrar mesmo na vulnerabilidade e perceber o fluxo. Você perceber o caminho, os sinais, identificando os sinais e se permitir entrar, né? E confiar. Se a estrada está aparecendo, é bem aquilo, né? Primeiro a estrada aparece, você põe o pé e a estrada aparece. Você põe o pé e a estrada aparece. Confia nisso, né? Vai dando os próximos passos que você vai traçando o teu caminho. E o Axis é incrível em relação a isso, porque ele te mostra os recursos, né? Para isso. E eu queria, assim, te agradecer. Eu vejo que você vive mesmo o Axis, até em relação ao convite que você fez, né? Eu acompanhei que você fez a tua live, né? Com a professora anterior, né? Com a tua primeira professora, a tua primeira facilitadora. E o Axis fala tanto de honrar, né? Como é importante a gente honrar esses convites, reconhecer os convites e honrá-los, né? Porque o convite não é que você está honrando o outro, na verdade, né? Você está honrando a si mesmo, honrando que você está aceitando aquele convite, né? Foi uma escolha sua aceitar o convite, honrá-lo como sua escolha, e isso é assumir o comando da sua vida, né?
Sim, total sentido. E olha que bacana, né? Até a clareza que você trouxe. Quando eu pensei no assunto, né, no tema de falar eu, você e as barras de Axis, a ideia era realmente trazer pessoas que sustentaram esse pilar que hoje eu considero muito. E como eu cheguei até essas pessoas? Que algumas pessoas, né, falam assim, ah, como eu me torno uma facilitadora ou como eu posso escolher uma pessoa para ser a minha facilitadora? Simplesmente a minha primeira facilitadora, o universo me jogou em Curitiba e aí tudo aconteceu, né? Teve aquela conexão. E quando eu fui escolher a Márcia, eu atuava, né, no mundo corporativo já há muito tempo e eu queria viver a mesma experiência da pessoa, que a pessoa de dentro do mundo corporativo teria, né, para contribuir comigo sobre a transformação, a mudança, a utilização das ferramentas, das barras, né, do Axis dentro do mundo corporativo, do mundo de trabalho. E eu me lembro muito bem que quando eu fui, né, escolher pela Márcia, joguei lá, né, no Google e comecei a olhar e aí eu já estava cansada de procurar e eu falei assim, se essa pessoa tiver uma experiência corporativa, vai ser ela. Então, ó, vai ser essa, né, para classificar. Comecei a ler química 20, não sei, eu falei, pronto, essa. Quando vai ter o curso? E aí a gente percebe a facilidade, né, de escolher algo que pode ser, que é grandioso e como você mesma colocou, dar o primeiro passo e depois tudo é consequência, né? Tudo acontece com muita naturalidade. E tem muitas coisas que você me disse no curso de barras, né, que é a segunda classe que eu fiz, que fez total sentido quando eu comecei a trazer para o dia a dia, comecei a trazer um pouco mais, com base em quê? Com base na história, com base no que você pode compartilhar comigo do que viveu, como funcionou para você. Então, se funcionou com ela, por que, que não pode funcionar comigo? Isso mesmo. E funcionou, e essa verdade, né? Essa clareza que eu gostaria de passar para outras pessoas. Porque às vezes pode falar assim, ah, mas só acontece com a Márcia, porque a Márcia tem esse sorrisão bonito, porque tem um sorrisão bonito, só tem alegria aí dentro desse coração. Ah, acontece com a Márcia porque isso ou aquilo. E na verdade não reconhece o que pode mudar. É, é. É, É interessante, né, essa coisa do convite, porque a gente entende o convite como algo externo, né? O convite, né, é assim, eu sou convidada para uma festa, né? Alguém me convida. Não, é você se reconhecer como e se colocar como um convite, né? Como um convite para ser contribuição, um convite para trazer mais facilidade para a própria vida, né? É você o convite, não é o externo, né? Tudo parte daqui, né? Do teu entendimento, da tua vontade. E o Axis, ele tem uma nuance, porque ele nos coloca que nós somos seres infinitos. Isso tanta gente fala, né? Tanta religião fala, tanta filosofia fala. Ok, mas e o que é ser infinito? E ele te sim, dá toda essa base de que é um comportamento. Né? Você se comporta de uma forma que é finita, que é escassa, né? Onde os recursos são limitados, onde eu sou bloqueada, onde eu vou eu não posso, né? Eu sou cheia de paredes, eu estou num labirinto, ou sim. eu me comporto como um ser infinito. E aí é que é o seu convite, né? Que a hora que você se posiciona, e isso no curso é explicado, né? O passo a passo de como você se posicionar como um ser infinito, as coisas elas começam a fluir, né? Começam a ser diferentes. O seu olhar para as situações passam a ser diferentes. E é onde a mágica acontece, é onde o milagre acontece, né? Na tua Sim, vida. E você sabe que eu ainda vivo, né? Os milagres. Assim, as pessoas continuam chegando até mim das formas mais malucas, né? Assim, que poderiam chegar. Assim, sim. eu não sei quem que conta, porque eu quase não faço divulgação do meu trabalho. As pessoas chegam assim, indicadas das mais diversas formas.
É o universo mesmo que me traz a partir desse momento que eu me disponibilizo a contribuir, né? A ser uma contribuição. Sim, e tem algo até, às vezes, eu até brinco, falo assim, o universo ele tá ali te esperando, como se tivesse com o holofote. Quando você começa a perguntar, ele naturalmente vira o holofote para ti e fala: Uau, ela quer uma resposta. Uau, ela tá aberta, né, à facilidade, à mudança. E faz total sentido. Isso que você comentou, e até é algo que a gente vive, né? Muitas pessoas às vezes vão até uma classe de barras, vão buscar, né, uma verdadeira mudança, né, em sua vida, ou no seu trabalho, ou em qualquer cenário, e aí tem esse cuidado de, mas será que eu vou investir nesse curso, depois eu vou ter um retorno? Como as pessoas vão saber que eu existo? Isso realmente ainda é uma segurança, é uma insegurança, né, para quem participa da classe. E nós, né, dá para compartilhar aqui em conjunto, somos prova viva de que as pessoas chegam mesmo, eu posso falar que comigo também é a mesma coisa, as pessoas me ligam, começam a falar de alguma coisa e às vezes, não sei, vi teu nome, ou não consegue às vezes nem falar onde é que viu o teu contato, e tudo começa a acontecer naturalmente. A palavra que eu adoro, com facilidade. Isso, Facilidade. essa facilidade e assim, e com todo, né, com toda a clareza, não espera-se o dia 15 e o dia 30. Essa facilidade, de certa forma, é diária e não tem um dia, um horário, um pontual. E isso é uma nova possibilidade. Então, até faço alguns convites. E se esse fosse uma oportunidade para uma nova profissão, para uma nova descoberta, né? O convite de ser você. E você sabe que eu acho mais incrível na proposta do Access? Você também não precisa ser terapeuta. Se você não quiser, se você não tiver um jeito, se isso não for criar nada para ti, não precisa. Você não precisa ser facilitadora. Eu acho super interessante a proposta de repetir a classe, né? Não é para ser facilitadora. Eu dei um salto quântico na minha segunda classe, né? Primeira classe eu não entendi nada. Do Axis eu só entendi que eu tinha que fazer pergunta, que já transformou toda a minha vida, né? Só uma pergunta que eu fiz, que foi a chave que me tirou do lugar que eu estava, né? Que girou a minha roda. E a minha segunda classe eu dei um salto quântico, completamente. Então eu falo, é legal fazer as 3 classes. Não importa, você não precisa facilitar, você não precisa fazer essa escolha de vida, mas a tua vida do jeito que tá, ela fica mais fácil, né? Você vai tendo Sim. outras organizações, né? Você vai tendo outras descobertas. Você sabe que eu queria partilhar um momento assim que eu estou vivendo, eu estou acompanhando essas coisas de aluna que deixa a gente de coração cheio, né? Transbordando de orgulho. Eu estou vivendo a experiência com a minha irmã. A minha primeira turma de classe de barras foi numa terça-feira de carnaval. Eu fui massacrada quando eu disse que eu daria a minha classe numa terça-feira de carnaval. Porque, afinal de contas, terça-feira de carnaval não é dia de dar curso, de fazer curso, né? E eu falava, que ótimo, né? Que você pensa assim. Maravilhoso, né? Tá certo de pensar assim. E eu mantive lá a minha turma na terça-feira de carnaval. Na segunda-feira, a Paty, não tinha ninguém inscrito. Ninguém. Zero. Era, sei lá, tipo 10 horas da manhã e eu olhei para aquilo, né? Que não existia. Rodei todos os processos que a gente roda, né? Que a gente aprende a fazer, né? Eu fiz todos os meus processos internos de Access e fiz universo. É contigo, né? Eu entrego, tu te vira, né? Você se resolve aí. E eu tinha uma cliente na segunda-feira de constelação. E eu fui fazer a constelação. E aí eu devo ter ficado umas 3 horas fora do ar, entre deslocamento, me organizar, atender a pessoa, né? Depois, né, me organizar para pegar o celular. Eu tinha, nesse meio tempo, em 3 horas, eu tinha 5 inscrições. Uau! Assim.
né? E aí eu tive taquicardia, né? Eu falei, como que eu vou dar a minha primeira classe para 5 pessoas? Sim. Eu não tenho essa experiência. O que que eu vou fazer com coffee? Assim, eu preciso de mais uma pessoa para completar na hora das trocas, né? Na hora da parte prática. Como que vai? Como eu vou chamar essa? Quem vai ser essa sexta pessoa nesse sexto elemento? O espaço que eu tinha reservado tinha 2 macas. Eu precisaria de mais uma. Mais uma? Então, assim, aí eu liguei para um colega, né? Falei, você tem a maca? Eu posso ir buscar a tua maca emprestada? Comecei a agilizar. E falei para as minhas irmãs, eu falei, gente, eu tô nessa situação. Aí a minha irmã fez. Uma irmã me ajudou com as coisas do coffee, né? Comprar e tal. E a outra falou, não, fica tranquila. A questão de organização, de coffee break, de recepcionar as pessoas que chegam, eu faço. Eu participo da aula até para poder fazer a parte prática para você. Falei, legal. E ela ficou ali, não era de uma vontade dela estar ali, né? Ela estava para me auxiliar. Mas ela ficou ali atenta, né? Ouvindo tudo. E ela é aposentada. Trabalha, né? Mas está aposentada há algum tempo. E ela ficou, né? Assim, o que eu vou fazer quando eu parar de trabalhar, né? Quando esse ciclo se fechar, eu sou nova ainda, eu não quero ficar em casa porque eu nem gosto de ficar em casa. E o que eu posso fazer? E ela começou nas perguntas. E ela ficou nessa pergunta. Essa minha irmã é artista plástica, né? Ela se formou em artes plásticas, nunca atuou, porque a vida do artista plástico no Brasil, ele pensa, né, um negócio de 30 anos atrás, né, 40 anos atrás, o que era, né, ter uma formação de artista plástico há 40 anos atrás. Então, ela seguiu, né, a carreira, uma outra carreira, e aí ela descobriu a pós-graduação em arte terapia. Ela fez a pós dela inteirinha em arte terapia. Então, você vê, não precisa sair do seu segmento. E ela diz, ela fala, Márcia, o grande transformador foi a pergunta. Eu entendi que eu tinha que fazer a pergunta, eu fiz a pergunta, esse segmento se apareceu para mim, ela está formada, e ela agora, com a história da pandemia de estar trabalhando online, ela tem pelo menos mais 2 horas livre, porque ela não está em trânsito, né? Sim. Então, ela está usando para criar algumas mandalas, ela está fazendo um material. E ela posta, porque todo mundo posta as coisas que faz. Sim. Ela está vendendo assim, com total facilidade, alegria e glória. Simples assim. Uma colega viu a postagem, ela fez para ela não fez para vender. Ela fez, gente, postou, a pessoa fez, você está vendendo? Ela, então, você tem interesse? Eu quero. Essa mesma pessoa já comprou várias e ela está vendendo assim. Aí, volta e meia, ela me manda mensagem, né? Ela fala, olha, até vendi mais uma. mais outra. Ela continua trabalhando, ela não tem data para parar, né? Efetivamente, não tem data para parar. E ela tá numa renda extra, num negócio que ela nunca nem imaginou, nem pensou. Tá se divertindo porque ela faz por amor. Meu coração se enche de alegria porque nós temos diferença de idade. Eu era criança quando ela estava na faculdade. Ela me levava às vezes, sabe? Aula de sábado, não tinha com quem eu ficar. Ela me carregava para a faculdade dela. Eu tenho um prazer de ter a minha irmã de volta, Patrícia, porque essa é a irmã que eu conheço, né? A irmã da minha infância. Sim, sim. Então, olha como transforma, como é transformadora a Barras, né? A gente não tem ideia do alcance de quantas vidas são mexidas quando a gente atua com essa ferramenta. Exato. E olha, até né, tem uma clareza que faz total sentido, é exatamente a história, né, que você está compartilhando da sua irmã. Que o Axis, primeiro, que ele não veio para mudar essa realidade, né? Não veio para
E o que é muito bacana é o convite que faz de agregar, né? Não é porque, de repente, vamos falar de mim, eu sou formada em contabilidade. Não é porque eu sou contadora que eu só posso trabalhar ou fazer cursos de voltado à área. Então, é bacana que antes, né, antigamente falava assim, ah, não, você é química, então você só vai trabalhar com química, você é só isso. Hoje não, hoje você pode ser química, posso ser contadora, posso ser terapeuta, posso ser coaching, né, essa profissão e a outra profissão, e a outra profissão. Não é aquilo ou isso ou aquilo. Então, dar infinitas possibilidades. E algo também que faz sentido é a sua irmã só fez as perguntas que, né, para quem está nos assistindo aí, as perguntas é, na verdade, uma ferramenta, né, é utilizado no Axis para criar consciência, para abrir novas possibilidades. Estar na pergunta é estar aberto a novas possibilidades. E foi exatamente o que a irmã da Márcia fez, sem muito conhecer, né? Aí simplesmente fazendo, achou, né? E veio aberta, nem imaginou que era isso que ela queria vender, comercializar. E dentro da possibilidade criada, o dinheiro aparecendo com muita facilidade. Isso e alegria, muito. né? Facilidade e alegria, porque aí ela se diverte fazendo, brincando com as cores lá, né? Sim, sim. E algo que também acho bem bacana, até você comentou, eu vivo, né? Eu continuo vivendo isso, eu continuo recebendo as ferramentas que aprendi na classe, né? A primeira classe foi um tanto confusa, mas na segunda eu já tive, né, uma revolução quântica. E o mais, assim, transformador que eu percebo também é que quando nós estamos à disposição do outro, né, para facilitar, né, uma expansão, uma cura, a cura também, a expansão é realizada no próprio terapeuta, no próprio profissional. Ou seja, é um ganha-ganha contínuo, né? Você vai, muitas vezes sai para atendimento, isso vê se acontece contigo, hein, Márcia? Você sai para um atendimento, a pessoa começa a contar a história dela, você já começa, e começa a mexer contigo, e aí é algo que você não trabalhou no passado e está sendo um convite para você trabalhar. É isso, né? E é uma ressonância, né? Total. Sim, olha essa ressonância. E aí é muito mágico, porque até mesmo, né, fala, você vai pronto para atender, você naturalmente, né, seu trabalho, você recebe por isso e ainda recebe a oportunidade de olhar para você, né? Quantas vezes nós estamos aí postergando essa visão, né, essa visão do ser, esse olhar para o que faz sentido para nós. Quantas vezes nós estamos sendo dominados pelo piloto automático por N motivos e não temos, né, essa oportunidade de olhar para saber quem exatamente somos. E o Axis também dá essa possibilidade, né? Abre essa clareza, essa visão. Ele dá, isso também acontece comigo, né? Muitas vezes, né, de o cliente trazer exatamente a minha questão, né, a minha dificuldade, ou não, né? Ou ele traz uma outra situação, mas conforme ele vai desenrolando, eu vou me enxergando na história dele. Agora, o que eu acho mais incrível, Patrícia, é que nem todas os terapeutas conseguem identificar isso, porque para a gente identificar e se separar, né, para eu não entrar no meu problema, porque a minha questão é minha questão, e eu tô ali para tratar, né, o meu cliente. Então, para eu me separar, eu uso 100% das ferramentas do Axis, porque o Axis me traz presença. Então, eu fiz vários cursos de meditação, né? Eu achava interessante essa coisa de meditar, de acalmar minha mente, de ir para um campo de observação, de me colocar como uma observadora, né? De mim mesma. Como é difícil, porque a mente, ela volta, né? Ela é indisciplinada, né? Ela quer fazer o que ela quer fazer, né? Ela não aceita muito ser comandada. E as ferramentas do Axis, ela me traz presença sem eu precisar usar o recurso da meditação. E, e aí eu me separo do cliente, né? Eu assim, não entro na minha vibe, assim, a minha vibe
tá bom, depois que o cliente for embora, eu vou ver o que eu faço com isso, né? Sim, Agora eu preciso cuidar disso daqui, né? De quem sim, tá pedindo minha ajuda. E eu me separo super fácil. Não sei se isso acontece com você também, de você conseguir identificar no tempo presente. Eu não identifico isso depois de uma hora. No tempo presente, eu falo: caramba, isso tá aqui também. Ok, tá batendo aqui em mim. Isso é meu. Fico aqui, agora sim. eu vou cuidar de você. Sim, e olha, né, até muito bem colocado, né, essa questão, porque talvez algumas pessoas até mesmo se questionem, né? Tem várias pessoas aqui, uns terapeuta, outros não, até agradecer a participação de todos que estão, né, vendo um pouquinho aqui, que nós estamos compartilhando a nossa história. E é bem isso mesmo. As ferramentas do Axis têm dá essa possibilidade de cuidar do outro sem que você, né, entre no campo do outro, que você se mantenha ali, né, para sua própria expansão, que você separe. E isso é muito bacana, por quê? Porque você tem a oportunidade de utilizar as ferramentas para ti, e muitas pessoas, às vezes até, eu já fui atender algumas pessoas que me falaram assim, toda pessoa que faz um atendimento comigo começa a passar mal. E a pessoa falando, né? Eu falei, ah, é mesmo, né? E você, tá tudo bem com você? Eu falei, sim, tá tudo bem comigo. Não, mas você não tá sentindo nada, você não tá sentindo dor e você não tá sentindo aí porque. Eu falei, não. E realmente isso que você falou dá clareza para realmente falar, não, isso não é meu, né? Eu estou aqui à disposição dessa pessoa, eu estou aqui para facilitar essa causa, esse problema, a escolha que ela fez, isso não é meu. É engraçado, não é mágico, porque o Axis o que dá, né, a percepção é que não esqueceu de nada, né? Ele acolheu tudo ali, o conjunto. E uma outra coisa que você falou da meditação. Eu sou uma pessoa muito acelerada, tem as pessoas aí que já me conhecem, né? No dia da classe eu ainda tava quietinha, mas eu sou muito Só os acelerada. olhinhos, né? Uns olhinhos assim, com uma sede de Só, saber, né? Maravilhoso, seus só assim, olhinhos. o que tá Olhando. Eu sou muito acelerada, então a meditação, para mim, não funcionou, não funcionava antes. Por quê? Porque eu não conseguia nem fechar os olhos, fechava só um olho, já estava preocupado com o que está acontecendo, né? Não tinha esse cuidado, né, de realmente receber a meditação. E o que é bacana é que o Axis, as barras é muito simples, né? Você chega, se acomoda, se ajeita, simplesmente entra no estado de permissão e recebe, né? E não precisa falar o motivo, não precisa contar nada para a pessoa, para a facilitadora, para a terapeuta. Por quê? Porque as barras, elas agem no segredo, né? No silêncio, né, sem muito barulho. Depois, né, até se você puder compartilhar, Márcia, puder contar assim uma transformação mesmo, algo assim que as barras fez na tua vida, que você escolheu pela mudança e que foi grandioso para você. O que você tem assim pode ser os últimos acontecimentos, algo que realmente você fez uau, né? Que se você tiver para compartilhar. Então, é assim, eu acho que a grande transformação foi realmente toda a minha mudança, né? Toda a transformação de carreira. Eu tava, aliás, eu nem sei trabalhar sem amor. Eu acho que eu não seria capaz de executar nenhum tipo de trabalho se ele não tivesse dentro do meu coração. Então, assim, eu amava estar dentro da indústria, né? Eu acredito até que eu ame, né? Se eu entrar dentro de uma indústria de novo, acho que eu piro meu cabeção. Eu adorava estar dentro de indústria, eu adorava estar dentro de laboratório, não era isso, né? Assim, eu estava insatisfeita com a forma que eu estava tendo que atuar, não o que eu fazia. O que eu fazia eu gostava, só não estava gostando da forma. E eu estava muito perdida, né? Porque você começa a entrar numa idade que você vai fazer o que da sua vida? Como é que você vai começar uma nova carreira, né? E
eu não via, eu realmente não sabia, eu não tinha nenhuma ideia do que eu ia fazer. Embora os colegas falassem que eu tinha jeito para terapeuta e tal, eu não achava que aquilo. Como é que isso ia se viabilizar na minha vida, né? Mesmo que eu gostasse, ou me interessasse, ou imaginasse como aquilo ia viabilizar, né? Então eu nem dava atenção, sabe, Patrícia? Não ficava alimentando algo que eu não achava que era possível. E no primeiro curso, eu saí, assim, é muita informação, né? Eu não conhecia, eu não sabia, né? Eu caí completamente de paraquedas na aula, não entendi muita coisa, mas eu entendi que era para fazer perguntas. E eu fiz uma pergunta que foi: e se esse fosse o começo de uma nova vida para mim? E as coisas começaram a acontecer de uma forma esquisita, né? Então, assim, eu passei para a diretoria toda hora, e assim, com mais de 20 anos de experiência, e as pessoas me acusando de coisas que eu falava, mas o que essas pessoas estão fazendo? E aí entra o que é ter facilidade, né? Quando eu parava e eu me via em situações difíceis mesmo, desafiadoras, meu coração tinha paz. Eu tinha uma tranquilidade de que estava assim, tudo certo, de que parecia que era a resposta daquela pergunta que eu tinha feito. Sim. E levou, sei lá, depois que eu fiz o curso, aliás, deve estar fazendo uns 3 anos que eu fiz o curso. Foi em junho, eu acho que dia 18 de junho de 2017, que eu fiz a minha primeira classe de Access. Eu fui desligada em agosto, no final de agosto, se eu não me engano. Porque é isso, né? Fui parar várias vezes na diretoria e a gente desde criança aprende, né? Sabe o que acontece, né? Lá, cartão vermelho. E eu me sentia tão feliz, Patrícia, tão feliz. Na semana seguinte, começava um curso de coaching. Eu nem sabia o que era coaching. Eu nunca nem tinha ouvido falar em coaching, o nível da pessoa. Mas eu li, achei que aquilo era um negócio interessante. Começava na semana seguinte. Eu fui fazer o curso para coaching. No meio, era um curso de imersão de 7 dias. No meio desse curso, minha sobrinha tinha participado de um processo de coaching. A colega perguntou para ela, pediu a referência, e ela não deu a referência de quem ela tinha feito coaching, ela deu a minha referência. Olha! No curso, eu tinha uma cliente para o coaching, já para me pagar o valor integral, o valor de um profissional mesmo. Eu não fiz pro bônus com a pessoa. Sim. E as coisas, elas foram fluindo. Aí tinha uma colega que ia fazer, que estava inaugurando um espaço, uma pessoa que apareceu também, que apareceu do mesmo jeito que apareceu, desapareceu. Ela estava montando um espaço, estava procurando profissionais para fazer uma inauguração. Chegou até a mim e falou: o que você pode contribuir com 30 minutos? Eu falei: com as barras. Eu nem sabia se 30 minutos resolvia, né? Dava para fazer em 30 minutos a barra de Axis. Eu falei: com as barras. E eu atendi, assim, tanto que as posições eu decorei nesse primeiro dia, porque eu atendi acho que umas 16 pessoas, 13, 16 pessoas, nem lembro. Assim, eu não parei para ir no banheiro, eu não parei para almoçar. E assim, foi direto, atendendo uma atrás da outra. E ali foi, né, quando eu falo que é o meu laboratório, ali eu fui vendo a transformação das pessoas, né? Então ali entrou uma senhora que estava depressiva, ia fazer angioplastia. Então, assim, ela estava com uma série de problemas no coração, cheia de problemas de saúde. E ela deitou na maca, Patrícia, quando ela levantou, era uma outra mulher, com aquele rosto totalmente transformado. E ela animada, né? Inclusive, ela falou se a gente podia rezar junto um Pai Nosso, se eu rezaria, porque ela ficou tão agradecida e a experiência dela foi tão magnífica que ela queria agradecer. Ela pediu para que eu rezasse o Pai Nosso com ela. E ela já saiu. Outra, eu estava dividindo a sala com uma menina que fazia o reiki, né? Eu fazia barras e a minha colega do lado fazendo reiki.
a terapeuta do Reiki arregalou o olho, assim, tipo, não entendi, né? Não é a mesma pessoa que entrou, a pessoa que tá saindo. Sim. Passou um Sim. mês, foi um sucesso tão grande essa inauguração, que um mês depois a proprietária quis repetir. Essa senhora estava fazendo ikebana, que ela é da igreja messiânica, e eles aprendem, né, fazer ikebana. Ela fez ikebana nos copinhos de café e deu para todas as pessoas que foram participar daquele, né, do segundo evento. Todos os clientes receberam uma ikebana que ela fez. Uma mulher depressiva que não saía de casa, né, que estava assim, esperando a morte chegar, literalmente, né, porque ela achava que ela não ia sair viva do procedimento que ela tinha para fazer. Ela tinha se transformado. Então, eu vejo assim, a primeira transformação foi em mim mesmo, né? Porque eu mudei de carreira, eu fiz toda essa transição sem nem perceber. É claro que eu, como uma boa, né, humana que sou, esqueci que eu tinha feito um dia essa pergunta, né? E se hoje fosse o começo de uma nova vida para mim. Eu fui encontrar o papelzinho que eu tinha anotado, era outubro. Então, eu tinha feito em Uau. junho. E aí, a hora que eu olhei o papel, eu desacreditei, né? Eu falei, gente, eu tô vivendo essa nova vida, né? Eu já estou nessa nova vida e eu nem me planejei, nem me organizei. E o dinheiro Sim. chegando, né? E assim, as pessoas chegando, o dinheiro chegando. Quando você olha e fala assim, as pessoas não questionam, não é? Mas se você é química, como que você tem uma formação em química e você trabalha como terapeuta? Não existe esse questionamento, né? É assim, a coisa é o convite que você falou, né? Você se disponibiliza e a coisa flui, simplesmente flui. E a coisa acontece. E é tão grandioso, né? Quando nós recebemos, né, o convite, quando nós aceitamos ser muitas vezes o convite, e quando nós podemos sentar e ver, né, a mudança na outra pessoa por também aceitar o convite, né? O convite feito a ela mesma. E é uma gratificação tão grandiosa quando a pessoa te liga para agradecer, o carinho que a pessoa tem, né, por aquilo, e até a esperança, né? A pessoa não tinha a esperança e não falou para ti qual era o problema, né? Qual era a dificuldade, Tá? simplesmente chegou. Patrícia, com meia hora não dava para conversar, né? Sim, Então era assim, a pessoa chega, ou você conversa, ou você põe a pessoa na maca, né? sim. Ou explica. Eu gosto de explicar a filosofia do Access, mas 30 minutos não é suficiente. Então a pessoa chegava, pum, deita na maca e recebe a sua aula. E é um convite, um depoimento muito lindo, né? A mágica que aconteceu pela escolha dessa pessoa, né? Que estava à disposição da mudança, né? E ela efetivamente escolheu pela mudança. É algo muito grandioso essa expansão, esse convite que ela realmente aceitou. E quantos de nós, né? Quantos de nós julgamos nunca ter solução, né? Que tudo é muito difícil, que não tem solução, que tudo é muito fácil para o outro, mas é muito difícil para mim porque eu sou pequeno. E aí, né, cai no vitimismo, no drama, né, no trauma. E o quanto seria muito mais fácil simplesmente aceitar o convite. Simplesmente olhar com a facilidade. E o Axis tem essa possibilidade, tem essa porta que a pessoa pode escolher. E é algo muito grandioso. Tem algo também, até que eu anotei aqui, Márcia, com relação às ferramentas, né? Se fizer sentido para ti. A percepção que eu tenho hoje, após conhecer as barras de Axis, é que não há dificuldade. Não é que a dificuldade não existe. Por exemplo, uma outra colocação que eu vou falar. Não é que a dificuldade não existe. Não é que, né, somos humanos, é a mesma coisa, gente. Tem a carninha aqui, é sangue, né, é racional. Então, mas não há dificuldade com o olhar do difícil. E quando isso acontece, tem as ferramentas que a gente aprende em classe, que a gente aprende, né, nos processos verbais, que te convida a olhar de uma forma diferente. E isso é a facilidade.
E uma outra coisa também, que não é porque é terapeuta, não é porque trabalha com a energia, com a terapia, que a pessoa simplesmente aceita tudo que é bobo. Não, né? Tem muitas pessoas, mas você falou isso, né? Você agiu dessa forma, mas você é terapeuta. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Márcia? E o que você tem, Márcia, para contribuir nesse sentido, né? De olhar para isso também. É interessante, né? Porque nós estamos aqui, né, no mundo dual. Então, a gente procura, né, não pulsar nos extremos, né? O meu objetivo é não estar pulsando nos extremos, é estar buscar o caminho do meio, né? Mas a Uhum. gente também está aqui no mundo dual e sofrendo as influências do mundo dual, né? O Axis, ele tem a facilidade. Quando eu olho e todos os materiais que eu tenho dos outros cursos que eu fiz, cara, Patrícia, são coisas assim que você tem que estudar. E aí, Sim. quando você vai aplicar a ferramenta em si mesmo, é uma ferramenta gigante. E aí você não sabe aplicar de cabeça, você tem que ir lá ler. Muitas vezes você não consegue auto-aplicar, você tem que pedir para um colega te ajudar, né? O Access não. As coisas, elas são simples. E por ser simples, mas não significa que é rasa, né? Ela é Sim. profunda, mas ela é simples. E é fácil de fazer. E é fácil também de você se auto-aplicar. É Exato. isso, né? Então, aí que vem a facilidade. A gente passa por desafios? Passa. Se perde em alguns momentos? Sim, em alguns momentos eu também tenho lá as minhas dores, né? Os meus leões, né? Para encarar Sim, e fazer escolhas, né? sim. Tenho isso. Mas se você usa as ferramentas, você fica 10 minutos preso naquele labirinto, 10 minutos. Usou a ferramenta, só precisa usar. Você Sim, sai. E são sim. ferramentas fáceis de decorar, fáceis de aplicar. Você pode fazer em qualquer lugar. Você pode estar fazendo mentalmente. A gente aqui conversando e rodando aqui a ferramenta mentalmente. Não é um negócio de grande dificuldade, né? Sim, Ela é sim. tudo fácil. Tudo no Access é através de facilidade. Então, você vai E, sair das situações. e é o convite, né, Márcia, que todos, né, é a abrangência que todos podem participar, as crianças podem participar também, as crianças podem receber. É algo muito mágico quando você sai para atender uma criança, ou quando a criança escolhe receber de você, quando recebe uma sessão de uma criança. Quando tem criança na classe, é muito grandioso. Muito delicioso. Nós vamos para ensinar e, na verdade, né, aprendemos com as crianças com a grandiosidade que ela tem É. dentro dessas ferramentas. E adolescente, eu não sei se você já teve a oportunidade de ter adolescente na tua classe. Não, criança só. Patrícia, como é legal adolescente, porque adolescente está num momento muito de autoafirmação, de muita cobrança externa e sem saber muito qual é o lugar, né? Então, com Sim, aquela confusão do que ela vive dentro da proteção do lar, né? Do que os pais dizem que é certo, ou daquele mundo cor-de-rosa que os pais passam para o adolescente, né? Para a criança e para o adolescente. E aí ele está olhando a realidade lá fora, né? O adolescente, ele tá com um pé dentro de casa, né? E um pé fora. Então ele olha, ele fala assim, mas minha mãe e meu pai dizem isso, e aqui fora eu tô vendo, né? Uma realidade totalmente diferente. Qual é a verdade? Como eu posso agir? Então, assim, é muito legal. Quando termina a classe, o adolescente fala assim, então quer dizer que eu posso ser eu? Eu uau, posso fazer aquilo que eu acho que é certo, aquilo que sim, está dentro de mim. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso sim, usar, então, a roupa X, eu não preciso pintar o cabelo de Y. Eu posso só ser eu. Assim, Patrícia, não tem nada mais grandioso de você dar essa permissão para o outro.
Sim. né? De falar, vê isso. Você pode ser você. E as pessoas que estiverem com essa sintonia, elas vão chegar até você. Né? E Sim. tudo vai fluir a partir dessa tua alegria, da tua espontaneidade, né? Para que perder a espontaneidade? Essa é a É, graça de ser a criança, né? E o adolescente, ele trava, ele não pode, não cabe mais ser espontâneo no adolescente. sim, precisa seguir, né? Tem que estar ali, né? Envolvido. E assim, não só o adolescente, mas é o que está acontecendo mesmo hoje em dia, essa dificuldade, né? Até essa semana era um dos assuntos aqui em casa falando sobre a adolescência. Nós também, adultos, muitas vezes, né, perdemos a nossa personalidade, mesmo achando, né, que tem que ser como a sociedade prega, tem que ser dessa forma. Imagino mesmo um adolescente, né, em fase de crescimento, em fase de liberdade, de querer ser quem realmente ele é, com toda, né, a expansão que ele tem. E o convite para ser você mesmo é muito leve. Quando, né, a próprio slogan, né, dele, empoderando pessoas a saber o que sabem. Então, aí você já fala, uau, eu sei mesmo, né? Será que eu sei? E você começa aí a prover o seu saber. Isso é muito mágico. Começa a ser você, a aceitar você da forma que é. E o mais grandioso, começa a ser você, a assumir a sua personalidade, a assumir os seus valores, a se posicionar de tal modo que o universo começa a olhar para ti, começa a ver que você está disposto, a facilidade, né? Provém dia após dia, a facilidade está aí. E a liberdade também, até mesmo das ferramentas, como você comentou, é a facilidade que a gente começa a ter no decorrer de criar as nossas próprias ferramentas, né? As nossas próprias perguntas, o que faz sentido. Não precisa, de certa forma, estar naquela pauta, não precisa ser exatamente, né, como você comentou, a outras técnicas. Eu preciso da ajuda de um colega, ou até mesmo sentar para estudar, porque são complexas. Então, você vai tendo uma autonomia para ficar com a tua energia, para ver o que faz sentido para você compartilhar com teu amigo. E é até bacana que quando a gente conversa, né, com alguém que tem a classe, né, que conhece, né, as ferramentas, várias vezes eu converso às vezes com a Renata, que nós nos conhecemos aí, né, nem foi na Coisas classe. lindas, né? Através do grupo, muito lindas. Aliás, No a Renata falou: eu quero participar, mas eu tenho um compromisso no mesmo horário. Linda. Uma fofa, a gente conversa de tudo e é como se nós já nos conhecêssemos há muito tempo. No primeiro dia que nós trocamos, né? Ah, então vamos, você vem na minha casa, então, né, ok. Ela chegou lá na minha casa com a roupa da mesma cor da roupa que eu tava, vermelho, preto. Vocês fotografaram e colocaram no grupo, maravilhoso. Sim, e aí você começa a perceber, oi Aninha, prazer em ver aqui, que bom. E aí você começa a perceber a diversão, a alegria, a facilidade. Muitas vezes a gente conversa, né? Faz uma chamada de vídeo, né? De saudade de conversar, e sem perceber, uma começa a contribuir com a outra. E aí você fala, uau, até hoje eu pensei assim, eu preciso disso, né? Eu tô com vontade de conversar com alguém que possa, né, me ajudar a facilitar, me ajudar a ter mais consciência. E você começa a permitir coisas que a gente às vezes ia se escondendo. Ah, não posso falar isso para ninguém, essa pessoa não pode saber, eu não posso me abrir com aquela pessoa. E aí você começa até a ajudar o outro, a facilitar, contribuir com o outro de uma forma até mais de expansão, né? Com muito mais contribuição. E muitas vezes a gente conversa, desliga o telefone e uau, faz sentido aquilo, né? Porque houve uma facilitação ali, uma troca, né, de energia que foi muito expansivo, contribuiu muito. E essa energia também é muito grandiosa. Faz total sentido nessa caminhada do Axis também, Márcia. Eu acho que a gente aprende no Axis a respeitar o funcionamento do outro, né? Então, quando eu sei que você respeita o meu funcionamento, tudo bem de eu contar as minhas dificuldades para você, né? Sim, Porque, assim, você vai olhar com um olhar amoroso para mim, você não vai olhar com um olhar julgador, né? Então, eu acho que essa interação entre
os terapeutas, sei lá, né, os praticantes de barras, né? Esse é o termo, né? Os praticantes de barras, eles têm um com o outro, né? Exato. Eu respeito, assim, eu não compactuo com o teu olhar, com o teu ponto de vista, com a tua opinião, eu não compactuo, mas eu respeito que você veja assim, e você tá certa no que você está dizendo, no que você está se posicionando, completamente certa, né? Sim, Tá bom. Então, acho que a gente consegue ter diálogos, mesmo quando o assunto é um pouco controverso, que não está afinado, né, naquele mesmo isso. objetivo, porque a gente é amigo de quem? De quem fala sim pra gente, não é isso? Exato. Não sou amigo de quem fala não, né? Quem não concorda comigo. Eu sou amigo de quem? De quem fala sim. E o Axis, ele traz essa flexibilidade. De assim, a pessoa fala assim para mim, é meu amigo, a pessoa fala não para mim, também é meu amigo, porque tem contribuição, né? Tanto pensar igual, tanto pensar diferente e tudo bem. E eu também hoje não me preocupo, eu acho que você também, né, Patrícia, não se preocupa mais com o que o outro vai pensar. O que o outro vai Sim. pensar de mim? É um pensamento, né? É uma opinião dele, né? E ele tem direito, ele está certo, ele pode pensar o que ele quiser. Então, se eu coloco uma vulnerabilidade, a pessoa ela pode tirar a conclusão dela. É só a E tá tudo conclusão bem. dela, está tudo bem. Né? Eu Exato. aceito, eu recebo, e a minha vida segue, e a do outro também segue. Né? Exato. É, aqui, né, no nosso bate-papo, até tem pessoas entrando também. E deixar aqui para vocês que hoje foi uma oportunidade de nós compartilharmos a nossa experiência com as barras, compartilhar um pouquinho das mudanças que nós podemos até participar com a presença das barras e que a mudança ela está aí disponível, sendo um convite diário, né? A pergunta aqui para o nosso bate-papo é se você está disposto a essa mudança, se você está disposto a olhar para esse convite. Assim como nós olhamos, né, ao aceitar, ao escolher por estar numa classe, por buscar ferramentas que contribuem para uma evolução, para ter o equilíbrio, né, o meio termo, como a gente comentou. E se você está aí em busca, gostaria de conhecer um pouco mais das barras de Axis, tem o contato da Márcia. Sigam ela aqui no Instagram. É uma querida, não tem tempo ruim. Ela fica com esse sorriso o tempo todo, essa energia gostosa. Compartilha tudo que viveu, é muito bacana. Uma das pessoas que eu admiro muito, eu acompanho também aqui o trabalho, a experiência, tem muita conexão com a minha vida, teve muita conexão lá no passado. E é bem bacana porque eu olho para a Márcia e vejo assim, se aconteceu com ela, por que comigo não, né? Porque um planeta desse tamanho tem abundância para todo mundo, facilidade para todo mundo e só vai estar disponível para a Márcia. Então, esse foi o nosso convite de hoje para você que está aí, se conectar, se fizer sentido, fazer uma visita, conversar um pouquinho. Tem os atendimentos online também, né, Márcia? Sim, Nesse. a Carlinha, a Carla, linda. Muito Totalmente obrigada. acolhedor. Também aí uma praticante de barras, assim, muito legal. Muito bacana. Márcia, pode dar a sua palavra, fazer o seu encerramento, antes que o Instagram aqui vai Vai derrubar derrubar a a gente. gente, né? Antes que derrubem. Puxa, Patrícia, foi muito legal a experiência, adorei essa conversa aqui. Espero ter contribuído, né, com toda, né, com as pessoas que vão estar aí, que assistiram, que vão estar assistindo, tanto aí no teu canal quanto no meu, né? É sempre uma contribuição. Vejo isso, sabe, de uma maneira tão bacana, essa questão de você honrar, né? Honrar quem veio antes de você, honrar quem trouxe para você, porque, como eu te disse, você honrou o convite que você fez, você honrou a sua própria escolha, né? Isso é se manter, né? Se manter no seu propósito, se manter firme,
Muitíssimo obrigada, adorei a participação. Eu fiquei muito feliz pelo aceite, fiquei até surpresa. Eu falei, uau, será que ela vai aceitar o meu convite? E essa colocação, né, de honrar, e é algo muito grandioso, né? O Access De fala muito em honrar, né? Ele fala bastante sim, a gente honrar. Eu vejo muitas pessoas passando por cima. E eu vejo que isso faz a diferença em você. Né? Você está crescendo todo dia exatamente porque você honrou. Né? Eu falo, às vezes é um mau terapeuta, né? O que é mal? Às vezes é o que a gente precisa de um mau terapeuta, um mau facilitador, né? E a gente Márcia, precisa vai fazer cair essa aqui, ó. escolha. Vai cair um beijo Vai cair grande.